Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. O Flamengo teve sorte de escapar de uma tragédia pra entrar pra história dos confrontos. Sim, sim, claro. O Flamengo não tomava 4 gols do Botafogo desde 2002. Que tomou 4-2 de 2002. E passou muito perto. O Botafogo perdeu um pênalti no jogo. E o Tite não tomava 4 gols numa partida desde 2013. Então, ele foi assim, demitido do Corinthians depois. o Flamengo passou perto de uma tragédia que aí sim viraria pra uma coisa de demissão ou não, tudo mais. Porque passou, o resultado do jogo foi barato pro que foi o jogo. Então, assim, eu acho que é uma derrota que não é uma derrota normal. Não, não é uma derrota normal, não dá pra justificar, cansaço, calendário e lesões. Eu acho que você justificar por isso aí é muito pobre e eu acho que aí é uma derrota que você liga um sinal pro trabalho que tá sendo executado. Eu acho isso. Óbvio, não acho nem que passa perto de demissão de Tite, nada disso que a galera tá pedindo nas redes sociais. Agora, que não é um resultado normal, não é. O Flamengo não pode ser amassado da forma que foi pra time nenhum. Muito menos. Imagina o Flamengo tomar 6, cara. Não, o Botafogo perdeu um pênalti. Vou repetir, o Botafogo perdeu. O Rossi pegou um pênalti. Só aí já poderia ser 5, se o cara faz o gol de pênalti. Matheus Martins. E fora a quantidade, o caminhão, eu falei durante a transmissão, o Botafogo perdeu um caminhão de gols. Caminhão de gols. Então, assim, o treino do Tiquinho que é bizarro. Tiquinho, é o pênalti com a bola rolando. Mas eu acho que tem um negócio que tem que ser ponderado aqui, e aí tem que dar o braço a torcer pra aqueles que criticam o desempenho do Tite, mesmo quando o Flamengo ganha. E já tem um tempo que isso acontece, e essas pessoas que criticam, logicamente, ponderando, nem todo mundo que critica pede a cabeça do cara. Tem isso, tem que falar. Porque daqui a pouco a gente fica nesse mundo desses extremos. Eu acho que, independentemente disso, tem que ser falado que o resultado de hoje, o resultado e a atuação do Flamengo de hoje, ela foi o pior ponto do Tite no Flamengo até aqui, mas é uma atuação que ela vem se desenhando ao longo das últimas semanas. A atuação fraca contra o Bolívar no Maracanã, a forma como o time chega sempre extenuado no fim do jogo porque corre errado, a forma como o time atuou com o time reserva lá... Jogou pior que o Palmeiras, no Maracanã. Em São Paulo, no Morumbi. Jogando contra o Palmeiras no Allianz, que pra mim foi bem pior do que no Maracanã. Foi! Bem lembrado. O jogo do Allianz... O Allianz é outro atropelo. O jogo do Allianz é outro atropelo. É outro atropelo. No primeiro tempo. É um atropelo menor. Com Arrascaeta e Pedro. Não, é um atropelo menor que o do Botafogo por 2 motivos. Que o Flamengo em determinado momento do jogo conseguiu equilibrar, coisa que não conseguiu fazer hoje, no início do segundo tempo ali. E outra, que o Botafogo é muito melhor que o Palmeiras hoje. Em termos de condição de propor o jogo. O Palmeiras pode vencer o Botafogo na quarta-feira. Na força, na estratégia. Pode vencer. Isso aí não é outra discussão. Mas o que eu venho alertando aqui é que essa derrota de hoje, esse 4-1 pro Botafogo, é uma atuação, um desempenho que vem se desenhando ao longo das últimas semanas e passa longe, mas passa muito longe de ser só lesão e só calendário. Mas você não acha que o Tite tá indo mal nas coletivas? Pra mim, ele tá indo mal armando o time assim. Armando o time. Mas, assim, chegar hoje pelo que a galera falou aqui, eu não li. Eu vou ler aqui. Mas as aspas são de justificativas do porquê o Flamengo tomou 4-1. Assim, o Flamengo tomou 4-1 e poderia ter tomado 6. Logo depois do lance do pênalti, o Tite ele mudou o lado esquerdo da defesa todo do Flamengo. Eu não entendi nada. Ele tirou o Fabrício Bruno e Ayrton Lucas numa tacada só, no momento que o Luiz Henrique tava mais incisivo no jogo, cara. É isso. Por exemplo, eu não consegui entender isso, colocando ele no jogo, né? A gente fez mudou mais ainda no jogo, primeiro momento, cara. ele Eu não entendi isso. o posicionamento pro Fabrício Bruno, que é o mais rápido, marcar o Luiz Henrique. E no primeiro tempo o Luiz não criou muito. Não criou muito. Aí no segundo tempo, ele não mexe logo de cara, mas na mexida dele, tirando o jogador, tirando o Luiz, tirando o Fabrício e tirando o Wesley, né? Imediatamente. Eu não entendi isso, cara. Começou toda hora. O Matheus Ponte encostar no Luiz e fazer dobradinha. Parece uma falta de leitura do que tá acontecendo no jogo. O que mais me chama atenção é que assim... Verdade. A gente fez o jogo aqui no Premier. O que mais vocês falavam assim... O Vitor Hugo, que não vinha atuando há sei lá quantos jogos entrou com frequência. De forma até ok. O Tite fez o mais difícil. Ele perdeu toda a planificação dele de início de jogo com a lesão da Arrascaeta. Ele fez o mais difícil. Eu, por exemplo, não teria colocado o Vitor Hugo, eu teria colocado o Lohan. Eu acho que o Lohan é um jogador mais incisivo. Mas ele conseguiu equilibrar o meio-campo do Flamengo com a entrada do Vitor Hugo. E quais eram as principais peças do Flamengo?
Gerson e Léo Ortiz. Isso. Por isso que o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo. Terminou o primeiro lá tempo. por 25, 30 E aí, minutos. o que ele faz? Aí o que ele faz? Ele, além de tirar o Gerson, e aí tem toda essa questão fisiológica e tal, mas não você tá tendo um meio campo equilibrado, e ao mesmo tempo você vai lá, tira um dos seus articuladores, ou melhor, o seu único articulador no jogo, de fato, que é o Gerson, pra botar um cabeça de área, você já desmantelou aquele meio campo que deu certo. Para além disso, ele ainda tira o melhor meio-campista do jogo, que era o Léo Ortiz, que estava conseguindo encaixar os passes verticais pelo Igual ele meio, fez com o para Henrique. voltar para a zaga, para fazer uma linha de 5 inexplicável, cedendo o lado do campo todo pro Botafogo. Foi loucura. Assim, Errou completamente. Ele foi muito... O Arthur Jorge enquanto o Arthur Jorge foi muito bem... O Arthur Jorge foi muito bem nas mudanças, tudo que fez no jogo. A gente até falava em algum momento, o Botafogo perdendo gols... Temos membro aí novo, hein? No canal. Tá, já falo. O seguinte, o Arthur Jorge foi muito bem no jogo desde a formação do time. Aí tem um momento que a gente fala assim, pô, é foda, né? Um técnico arma o time, mexe bem, não sei o quê, o time começa a perder gol pra caramba. A gente chegou a falar isso. Sim. Daqui a pouco você vai botar a culpa no técnico e sai Ele um gol do outro tava lado. louco na beira do campo. Porque o Arthur foi muito bem no jogo. Sim. E o Tite foi muito O mal. futebol é assim, tu pode ir muito bem, só que você não empurra a bola pro Mas gol. é aquele negócio. Mas É por isso que ele aquele tava negócio. louco na beira do campo, porque perdia um, perdia outro. Daqui a pouco leva um gol de O empate. Arthur Jorge teria tirado 9,5. Com tudo que ele fez. Se o Flamengo faz tudo certinho, ele tinha tirado a nota 9,5. O meio décimo que faltava, o Tite foi lá e pum, ó. Te dá Toma. meio décimo aqui. É Toma isso. um meio 10. campo solto pra você. É. Aí, irmão, treinador que sabe do jogo faz o que Não, fez o a que quis, pô. saída do Gerson, a entrada do Everton Araújo, beleza, vai segurar o Gerson pra altitude, não tem já o Não sei se ele Arrascaeta falou sobre machucado. isso, mas eu, Pô, na hora do deve jogo, ser. só Por que podia, não só colocou o imagino Lohan? isso. É. Se ele é um articulador. Se o Gerson é um articulador. Ah, não tem outro articulador da mesma característica do Gerson? O Lohan é mais parecido. Mas então, Mas ele o que, quis que foi proteger dito? 1-1 cedo. Mas o que foi Que é dito uma coisa sobre que ele o Lohan faz. não ser mais utilizado? Eu vou ver o que ele agora. disse sobre isso? Vamos lá. Saída de Gerson. Nós tínhamos que jogar 2 jogos em um só. Esse e o de quinta. Se eu deixo o Gerson e estouro o Gerson, foi porque nós planejamos isso. Se estoura o Gerson, já está com a Arrascaeta, fica com outro jogador. E precisava tirar ou não teria o Gerson na quinta-feira. Acredito eu que tenha sido programado isso de dele jogar só 45 minutos. Só chamando, Acho que o Arrasto também, só se- chamando atenção para outra aspa dele, questionado sobre a escolha por Vitor Hugo no lugar da Arrascaeta, quando o Uruguai saiu machucado no início do jogo, mesmo tendo o Lohan no banco, o Tite preferiu não explicar. Ou seja, se ele não quis explicar a mexida que deu certo, que dirá a mexida que deu Deu errado. errado. O Mas Tite assim, perdeu a confiança no Lohan no dia que ele foi vaiado. E o Lohan também, por outro lado, também não se ajudou. Porque o Tite ainda continuou botando ele mais 2 jogos. Foi qual partida que o Lohan foi vaiado? Cara, eu tava no Maracanã pela Flá Grêmio TV. ou Cruzeiro, um dos dois. E aí o Tite continua botando Cruzeiro, ele. Cruzeiro. O Tite continua botando ele em 2 jogos seguintes, se eu não me engano. E ele, nos 2 jogos seguintes, virou outro jogador. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.